Meu nome é Iane Santos Castro. E meu nome é Marco Túlio Marcelino Dutra. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica júnior e contestados no ensino médio. O trabalho se chama Primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física 2019, Tipologia dos itens e os conhecimentos mobilizados à luz da taxonomia de Bloom revisada. Nessa pesquisa, foi realizada uma análise em 3 âmbitos dos níveis 2 e 3 da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física de 2019, que daqui para frente será mencionada como OBF. Primeiro, foi realizada uma análise dos objetos de conhecimento da prova, ou seja, o conteúdo avaliado nos itens. Depois, foi feita uma análise da tipologia dos itens da avaliação, ou seja, o formato das questões. E, por último, foram avaliados os aspectos da cognição envolvidos na resolução dos itens da OBF. Para essa avaliação, foi utilizada a taxonomia de Bloom revisada como um instrumento balizador. Os objetos de conhecimento foram divididos em categorias e subcategorias, facilitando a identificação. Essas categorias foram elaboradas seguindo os programas das Olimpíadas Brasileiras de Física. Já a tipologia dos itens foi identificada seguindo um guia de elaboração e revisão de questões e itens de múltipla escolha, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A taxonomia de Bloom revisada é uma análise em 2 dimensões dos conhecimentos mobilizados para a resolução de uma questão e dos processos cognitivos envolvidos na solução. As dimensões do conhecimento se diferenciam com relação à profundidade do que o aluno aprendeu ou utilizou, e aquilo que ele necessita para a realização da atividade que está sendo proposta. São divididos em efetivo, conceitual, procedural e metacognitivo, em ordem hierárquica de conhecimento, respectivamente. Já os processos cognitivos, apresentados por verbos na TBR, classificam quais habilidades o estudante requer para resolver a tarefa: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar ou criar. A categorização é feita a partir do cruzamento das 2 dimensões citadas. Para simplificar melhor, faremos agora a categorização de um item seguindo esses critérios. O item 3 do nível 2 da OBF de 2019 avalia objetos de conhecimento de acordo com a tabela de OC Mecânica 2, que refere-se às leis de Newton e suas aplicações. O item é do tipo afirmação incompleta, já que apresenta o enunciado como uma afirmação a ser completa por uma das alternativas. A categorização dos conhecimentos mobilizados na resolução do item, segundo a taxonomia de Bloom revisada, requer conhecimento procedimental e o processo cognitivo a aplicar. O conhecimento procedural, como também é chamado, refere-se aos métodos utilizados para resolver o problema, uso de equações, conhecimento dos processos. Neste caso, para que o problema seja resolvido, é necessário o conhecimento e a resolução de uma equação. De acordo com a análise feita, o único processo cognitivo necessário para a resolução desse item foi o aplicar, que podemos relacionar à execução de um processo, como foi a resolução da equação necessária para chegarmos à resposta do item. Os resultados do estudo demonstram que, para os objetos de conhecimento, é possível observar uma incidência elevada dos itens de mecânica no nível 2, correspondendo a 52% do total. Já no nível 3, mecânica ainda se sobressai com 47,6%, porém eletromagnetismo ganha força com 38,1% dos itens. A tipologia dos itens da OBF revela que no nível 2, os tipos resposta única, afirmação incompleta, interpretação e alternativas constantes se apresentam de maneira significativa e com incidência parecida. Juntos, eles representam 88% dos itens de toda a prova. Já no nível 3, interpretação se destaca em relação aos demais. Ele sozinho representa 45% dos itens. A análise realizada pela TBR revela a recorrência de dimensão procedural, tanto no nível 2 quanto no 3, sendo necessária em 56% das questões do primeiro caso e em 60% do segundo. Também coincidente, o processo cognitivo mais requerido foi o aplicar, em cruzamento com a dimensão procedural. No nível 2, essa situação se repetiu em 100% dos itens que requerem essa dimensão. Já no nível 3, essa associação foi utilizada em 61% dos itens. Os resultados revelam que as provas analisadas têm complexidade considerável, já que tarefas na dimensão do conhecimento procedural exigem, para além dos conhecimentos básicos e de sua relação com a nova situação apresentada, que o aluno saiba como realizar um procedimento. Com esse trabalho, esperamos ajudar estudantes que queiram se preparar para as provas, professores que desejam elaborar atividades e avaliações, ou até mesmo a reflexão às comissões responsáveis pelas Olimpíadas, de forma a entender o grau de complexidade da Olimpíada Brasileira de Física a partir dos conhecimentos mobilizados em sua resolução. Então é isso. Esperamos que tenham gostado e que se interessem pelo nosso trabalho. Tchau!